Que a paz de Cristo esteja na vida de todo. Casamento segundo o plano de Deus. Você quer saber que casamento é esse? Então vem comigo nesse vídeo. Se esse vídeo foi importante, se inscreva nesse canal, deixe seu like. Isso é muito importante para o crescimento deste canal. E vamos para a primeira, casamento segundo o plano de Deus. Antes de começar, quero fazer algumas observações. Existem outros modelos de casamento. O que eu vou ensinar nesse momento, neste vídeo, é um modelo de Deus, segundo a palavra de Deus. Quero deixar esta observação para... Não estou aqui para criticar ou desfazer outros tipos de casamento. Não, estou aqui para mostrar o modelo de Deus, segundo a palavra de Deus. E eu quero mostrando que um texto da palavra de Deus para mostrar casamento segundo o modelo de Deus é heterossexual. Ou seja, isso nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Deus, o plano de Deus. Porque diz assim, estou lendo Gênesis 1:27, e criou Deus, sua imagem de Deus o criou. Criou macho e fêmea. Esse é o modelo de Deus. Veja que Deus criou macho e fêmea. Esse é o modelo dele. É o modelo que nós encontramos na Bíblia. Também nós vamos ver que diz a Bíblia, deixará o pai e a mãe, vai se unir à sua mulher. Deus não fez dois homens, Deus não fez duas mulheres. Deus fez um macho e uma fêmea. E ele disse para o macho e para a fêmea, ele abençoou eles e disse, sede fecundos, ou frutifique, como diz alguma tradução, outras traduções, e depois ele disse, multiplique, para que haja fecundação, para que haja frutificação, e multiplicação é preciso ser macho e ser fêmea. E isso até a biologia concorda com isso. Para haver procriação, precisa de macho e precisa de fêmea. Ou seja, precisa do óvulo e precisa do esperma para haver procriação. Isso é muito importante a gente entender. Então, esse é o modelo de Deus. Existem outros modelos? Existe, que é o modelo segundo os homens, segundo esse mundo, existe. Então, esse outro modelo é segundo os homens, e segundo as leis dos homens, e segundo, nós respeitamos, mas o modelo que Deus ensinou foi esse aqui, hétero. Casamento entre héteros. Isto, macho e fêmea. Segundo lugar, casamento, segundo o modelo de Deus, é monogâmico. Veja o que eu estou dizendo. O casamento, segundo o plano de Deus, é monogâmico. Por quê? É um homem e uma mulher. E nós vemos isto na palavra de Deus. Tudo que eu estou lhe ensinando está na palavra. Diz assim, capítulo 2, versículo 22. Diz assim a palavra. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Formou uma mulher e trouxe a Adão. Veja que não tinha, ele não fez vários Adão para essa mulher e nem fez muitas mulheres para Adão. Podia ter feito várias mulheres, ele fez uma. Então, o casamento no plano de Deus é monogâmico. É um homem, uma mulher.
Esse é o modelo de Deus. Volta a dizer, existe outros modelos, mas esse segundo o mundo, o modelo segundo o plano de Deus é este aqui. Este aqui é o modelo segundo o plano de Deus, segundo o modelo bíblico da palavra de Deus. E é isto que estamos neste vídeo falando, é sobre o plano de Deus. Então, veja que eu já disse, casamento segundo o modelo de Deus é heterossexual. Segundo, é monogâmico. Isso é muito importante a gente entender. Esse é o modelo de Deus. Porque monogâmico é uma só mulher, um homem, não é vários homens, não é várias mulheres. Não, de jeito nenhum. Veja que a própria Bíblia reforça isso lá na frente. Ele diz, portanto, deixará o varão seu pai e vai se unir à sua mulher. Não várias mulheres, não, à sua mulher. Isso é muito importante. Deus não fez várias mulheres para Adão. Poderia ter feito, mas ele não fez. Porque o casamento é monogâmico. Isso é muito importante a gente entender. Segundo, em terceiro lugar, qual é o modelo de Deus para o casamento? Até quando deve durar um casamento? Até quando o amor se acaba, o sentimento que as pessoas dizem? Até quando, por qualquer motivo, a gente pode separar? Não. O modelo de Deus em terceiro lugar, é até que a morte o separe. Isso nós encontramos, eu quero ler um texto, está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7, e eu quero deixar esse versículo. Diz assim, a mulher está ligada pelo marido todo o tempo em que o marido vive. Se ele morrer, o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Veja que enquanto ele está vivo, ela está ligada a ele. Enquanto ele está vivo. Então, casamento é até que a morte o separe. Mas segundo esse mundo, pode separar. Segundo esse mundo. Agora, o modelo de Deus, o próprio Jesus reforça isso. O que Deus uniu, ninguém deve separar. Hoje as pessoas separam por qualquer motivo, porque as leis permitem isso e muitos usam da lei deste país para fazer isto. Mas o que eu estou ensinando hoje é segundo a palavra de Deus, segundo o plano de Deus para nossa vida. Até porque o casamento, ele é um projeto de Deus. Você sabia disso? Casamento é um projeto de Deus para a procriação e organização da sociedade. É isso. É esse o plano de Deus. O plano de Deus o casamento, ele veio para a procriação, entendeu? E ele vem para a organização da sociedade. Isso é muito importante a gente entender, porque, então, se o casamento ele veio para a procriação, vem esta a função dele, e a organização da sociedade em família. Veja que tem uma organização, Deus fez uma organização maravilhosa, marido, mulher e filho. Veja, está uma organização, hierarquia. Você vai vendo Deus organizando a sociedade. Pai, mãe, filho. Isso é uma organização. Deus, isso não é cultural, como alguns dizem que é cultural. Não é cultural, querido. Isso aqui é o modelo de Deus para a organização da sociedade. Isso aqui é muito importante a gente entender. Isso aqui é para a organização da sociedade. Isso aqui é Deus, é um projeto, não é um projeto do homem para o homem. Não, isso é um projeto de Deus para o homem. Existe aí nas leis dos nossos países e tem a lei dos homens para os homens. Mas essa daqui que eu estou lhe ensinando é a lei de Deus para os homens.
É o plano de Deus para os homens. Por isso é que Deus repudia. Por isso é que Deus repudia o divórcio. Porque ele destrói todo o plano de Deus. Ele destrói toda a organização que Deus criou. E tem muita gente que está destruindo o plano de Deus. Porque o plano de Deus é este que eu estou lhe ensinando, para a organização da própria sociedade. Meu amado, querido irmão que me ouve, e você, amigo que me ouve, é este o modelo de Deus. É o modelo de Deus. E aqui eu quero continuar. Veja no modelo de Deus o dever do marido. O dever do marido é amar a esposa e zelar por ela e por toda a família. Você sabia disso? Esse é o modelo de Deus. Veja o que ele vai dizer em Efésios capítulo 5. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. Vós, marido, amai as vossa mulher, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim se entregou por ela. Veja, o modelo de Deus é esse, que o marido deve amar amar a esposa igual Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Cristo deu a vida dele pela igreja. Veja que amor no modelo da palavra de Deus, no modelo bíblico, no plano de Deus, amor é atitude, é uma atitude de cuidar, de zelar. Você entende o que eu estou falando? Veja que ele vai dizer lavando, purificando, tirando as manchas, as rugas, para apresentar ela irrepreensível para ele mesmo. Ou seja, cuidar. Ele está dizendo que o marido deve cuidar, deve zelar pela esposa. Esse é o modelo de Deus. Um homem que espanca a esposa, um homem que agride moralmente, agride fisicamente ou sexualmente, esse homem nunca entendeu o que é a palavra de Deus, o modelo de Deus. Ele não conhece as coisas de Deus. O modelo de Deus é que o marido cuide da esposa, que zele pela esposa. Esse é o modelo de Deus. É um homem cuidando, zelando pela esposa e pela família. Em segundo lugar, veja o modelo de Deus para o homem, é esse, o dever do homem. E o dever da mulher é auxiliar ele no governo da casa. É auxiliar este homem, governar a casa dele e os filhos, porque o governo vem do homem. O homem está com o governo para governar, para amar a esposa e governar a casa. E a mulher vem para auxiliar ele nessa função. Veja que Deus, quando fez a mulher, ele diz, façamos uma auxiliadora que esteja diante dele. Deus é o modelo, mostrando o modelo para nós como deve. O homem é o cabeça, que é o governo, que deve governar a casa. A mulher vem para auxiliar ele nesse governo da casa. Por isso que Paulo vai dizer, mulher submete ao governo do homem. Tem muita gente que entende tudo errado. A mulher tem que ser submissa, a mulher não sei o quê. Ele está dizendo ao governo. O governo está com o homem. E a mulher deve submeter ao governo dele. O governante, porque ele governa a casa, ele governa os filhos. Ou seja, a organização. Assim como Cristo governa a igreja. Cristo governa a igreja. Você já viu alguma vez Cristo humilhando a igreja? Xingando ela, empurrando ela, humilhando ela? Não. E é assim que ele está dizendo, assim o marido deve amar a esposa. Assim também como a igreja submete a Cristo, assim a mulher também deve submeter ao governo do homem. É isso que Paulo está nos ensinando. Querido, quem não entende isso, não entendeu a palavra de Deus. E é esta palavra que eu quero deixar para você. O papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos. Qual o papel dos filhos? Obedecer.
obedecer os pais e honrar, respeitar. Isso é bíblico. Vós, filho, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é um mandamento, compromete para que tu te dê bem e viva muito. É esse o modelo de Deus. Imagine agora você comigo. Uma família onde o marido ama a esposa, governa a casa, sabe governar a família. Imagine uma mulher que auxilia o marido no governo. E aí eu quero dizer uma palavra para as mulheres. Teu marido só será bem sucedido se tu for uma boa auxiliar. Se tu não for uma boa auxiliar, ele não cresce nem espiritual, nem financeiro, em área nenhuma da vida dele. Ele só será bem sucedido se ele tiver uma mulher de verdade ao lado dele, que auxilie de verdade ele. E aí eu dou uma palavra também aos homens. Homem, quando tu crescer, lembra que tu não cresceu sozinho. Tinha alguém do teu lado que te ajudou a chegar onde tu tá. Porque tem muitos que desprezam, depois que chega, tá lá em cima no topo, despreza. E ele não sabe que ele está ali por causa de uma pessoa que estava do lado dele, uma auxiliadora que auxiliou ele. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça do plano de Deus na sua vida. Filho, tu quer te dar bem na vida? Obedeça a teu pai, obedeça a tua mãe, honra eles. Isso é o modelo de Deus. E quando tu obedece a palavra de Deus, tu é bem sucedido. Deus faz tu bem sucedido. Que Deus abençoe você com esta palavra. Quer deixar esta palavra para a sua vida, para abençoar a sua vida.